Boa noite, Templo das Águias. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. Nós estamos aí no mês do PDV, Projeto de Vida 2025. E aí, você já fez alguns planos para esse ano? Já pensou em alguma coisa que você quer fazer? Já? Você já planejou alguma coisa? Algum sonho? Algum projeto? Emagrecer, irmãos? Né? Comer menos, ir para academia. Esse é o que todo mundo faz, né? É meio que geral, né? Mas tirando emagrecer, academia, irmão, você já fez algum plano? Teu ministério? Tua vida espiritual? E aí? Vamos falar sobre isso essa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 1. A gente vai ler do versículo 15 ao 20. Iago, coloca um fundinho lá para nós, fazendo um favor. Vai fazer? Ah, tá. Vou ter música ao vivo hoje? Olha, que chique, gente. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do sangue derramado na cruz. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, então se no meio da mensagem eu tossia, minha voz sumia, porque hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. E ela renova, irmãos. A misericórdia de Deus restaura a gente, né? Porque hoje de manhã o bispo olhou para mim assim: você tem certeza que você vai conseguir pregar? Eu falei: amor, além de pregar eu vou cantar. Porque eu sou dessas, irmãs. Eu sei o Deus que eu sirvo. Então, estamos aqui, irmãos. Se eu precisar dar uma tossidinha, vocês relevem, tá bom? Irmãos, hoje eu quero dar uma chave para a sua vida, te falar da maior direção, ou a melhor escolha, a melhor decisão, para que não somente em 2025, mas que em 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, até se o Senhor permitir que nós, tenhamos vida, em todos os anos da sua vida você ir bem. Todo mundo quer que vocês façam assim, é uma chave poderosa. Ô, Joãozinho, faz um sonzinho aí, João, porque eu no vazio. E eu vou falar de novo para vocês entenderem o que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou falar para vocês de uma chave sobre uma direção, ou sobre a melhor escolha, a melhor decisão, para que não somente em 2025, mas em 2026, 2027, 2028, 2029, até assim até quando o Senhor, querer que você viva, que a gente estejamos vivos, vai ser a chave que vai permitir você ir bem em todas as áreas. Até o final vocês vão fazer um mais forte. Irmãos, esse texto que a gente leu de Colossenses, ele é um texto maravilhoso. É um texto que vale a pena a gente refletir várias e várias vezes. Essa era uma carta que Paulo direciona à cidade de Colosso. A cidade de Colosso vivia em uma mistura muito grande de povos, culturas e religião. Talvez o apóstolo Paulo nunca tenha ido presencialmente a essa terra, essa região de Colosso, porque ele se encontrava aprisionado em Roma. Então ele escrevia cartas para esse povo, para dar uma direção. Ele doutrinava, ele ensinava, ele instruía a igreja de Colosso por meio de cartas. E entre seus ensinamentos, irmãos, Paulo enfatizava que seguir a Cristo
estava muito acima de qualquer tipo de filosofia, de qualquer tipo de legalismo, ou qualquer tipo de miticismo. A supremacia de Cristo era maior do que tudo isso. E aqui, irmãos, está a maior chave de todas, que está no versículo 17. Coloca para nós lá, Iago, versículo 17, desse capítulo que a gente leu. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Vamos repetir comigo? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Ele é antes. Queridos, Cristo precisa vir antes de tudo na sua vida. Cristo precisa vir antes do seu casamento, antes do seu filho, dos seus filhos. Cristo precisa vir antes do seu trabalho, antes do seu dinheiro. Cristo precisa ser o centro de tudo na tua vida. E o tema dessa mensagem é Cristo, o centro de tudo. Irmãos, para o teu ano de 2025 ser um ano no qual você produza, no qual você avance, no qual você prossiga, no qual você vença as dificuldades, que você vença as lutas e chegue no final, em dezembro, em vez de você estar ali, né, cansado sim, porque se cansou é porque teve trabalho, é ou não é? Mas com aquele sentimento de eu estou no centro da vontade de Deus, eu realizei, eu conquistei, eu avancei. Cristo precisa ser o centro de tudo. Cristo precisa vir antes de todas as coisas. Ele precisa, irmãos. Ele precisa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. No versículo 16 diz assim, ó: por meio dele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, quando a gente entende a seriedade desse versículo, quando a gente entende como é profundo, como é poderoso, definitivamente a gente decide colocar Jesus no lugar correto em nossas vidas. Irmãos, muitos de nós aqui, às vezes tem alguns anos de caminhada com Cristo, às vezes tem meses. Eu desde criança, eu caminho com Cristo, glória a Deus por isso. A minha mãe não era convertida na minha infância, mas ai se a gente não fosse na igreja, irmãos. E ai se a gente ficasse indo no banheiro na hora dos cultos, irmãos, o céu ardia. Ela dava aqueles beliscão, pastora Val, e ela falava assim: se você chorar, assim ó, com os dentes, se você, né? Mãe sabe, né? As mães daqui de plantão sabem. Se você chorar, a gente vai pro banheiro. Irmãos, a gente aguentava aqueles beliscão no silêncio. Irmãos, mas glória a Deus pela vida dela. Então eu não sei quanto tempo de caminhada que você tem com Cristo. Se é meses, se é anos, se é semanas. Mas eu sei que se você colocar Ele no centro da sua vida, você vai estar no rumo certo. Se você colocar Ele como no centro da sua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar, Ele vai dizer quando é para você ir, quando é para você ficar. Tudo é por Ele, tudo para Ele. Irmãos, se a gente entendesse o poder disso, de colocar o centro, Ele no centro da nossa vida, no centro, irmãos, o sentido de Cristo estar no centro é a gente não pensar, não cogitar, dar um passo sem Ele estar junto. O problema, irmãos, que muitos de nós tomamos decisões, fazemos coisas e vamos para lugares, mudamos de cidade, mudamos de igreja, sem tomar, sem pedir, sem falar com Ele, sem o consultar. Aí quando as coisas dão errado, que a gente vem aqui no altar e chora: ai Jesus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Mas você colocou Ele no centro, você o consultou, você colocou Ele no centro antes de você fazer algo. Irmãos, quando temos Jesus no centro da nossa vida, não há possibilidade da gente viver algo sem Ele estar
junto. Sem você ir para um lugar, sem você vestir uma roupa, irmãos, Ele precisa ser o centro de tudo. Irmãos, a gente leu aqui que tudo é por meio dEle, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Irmãos, você já parou para pensar, irmãos, lá em casa, quando a gente sai assim, tem um jardinzinho, tem vários tipos de planta. E às vezes quando eu estou esperando o Uber ali, irmãos, eu fico olhando aquelas flores, tem vários tipos de flor. Irmãos, é umas flor branca com fundo roxo, umas amarelas com fundo. E eu fico pensando, meu Deus, que perfeição. Tem uma lá, irmãos, que a minha mãe vive cantando, pede pra vizinha dar uma muda pra mim. Né, mãe? Ela é alta assim, tem a cabeça de um passarinho assim. Coisa mais linda. E tem várias cores aquela flor, irmãos. Irmãos, a gente olha para o céu quando a gente vai para a praia, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu fico olhando aquela imensidão de mini partículas de areia. Já tentou contar as areias do mar? Alguém? Só eu. Irmãos, você olha para aquele oceano, aquela imensidão. Você fica pensando, nossa, que lindas maravilhas de Deus. Esses dias um casal de irmãos foi visitar umas cachoeiras. E daí eles falaram assim pra mim, bispo do céu, nossa, ali a gente vê a manifestação de Deus. Sim, irmãos. E tudo isso foi criado por Ele, para Ele. Se a gente entendesse a imensidão, irmãos, a gente olha, tudo tão grande, a lua é grande, o sol é grande, o céu é grande. Tudo foi criado por Ele, para Ele. E que se a gente entendesse isso, irmãos, a gente não ia se atrever a dar um passo sem que Ele estivesse no centro. Se a gente entendesse a grandeza, meu Deus, como é grande, como é tremendo isso, a gente não se atreveria, irmãos, a dar um passo sem Ele estivesse no centro. Então, irmãos, entenda. Você quer que o teu ano vá bem? Porque, irmãos, eu não vou me atrever aqui que teu ano 2025 vai ser tudo top. Como eu queria. Fran, o teu ano 2025 vai dar tudo certo. Amém. Mas às vezes não vai dar. Não é, irmãos? É a vida. Às vezes você vai planejar algo que vai dar tudo errado. Às vezes você vai querer conquistar algo e em vez de conquistar você vai perder. Está dentro do pacote da nossa vida. Mas quando Cristo está no centro, irmãos, não que Ele vá livrar de vivermos algumas coisas, porque Deus permite a gente passar por algo, ou por algumas perdas, por algumas situações, porque Ele quer moldar a gente, porque Ele quer ensinar a gente. Mas assim, irmãos, Ele vai estar com você, Ele vai estar ali, te mostrando como você reagir, como você conduzir, irmãos. Irmãos, quando Cristo não está no centro, irmãos, às vezes as situações vêm, a gente chuta o balde, a gente faz o que não é para fazer, irmãos. Eu falo que às vezes a gente dá uma de louco, bloqueou, despirucou. Por quê, irmãos? Porque Cristo não está no centro. Agora, quando Cristo está no centro, a gente pensa até o que falar, João. A gente pensa até, esses dias eu compartilhei com o bispo, eu falei assim, eu estava com um sentimento no meu coração sobre uma situação, eu falei assim, agora eu quero que você seja meu pastor. Aí ele se arrumou na cadeira assim, não tô brincando, lindo. Mas eu falei, eu quero que você seja meu pastor, eu quero que você me responda. Eu estou pecando com esse sentimento? Ele falou assim, não, amor, você está sentindo isso porque você é ser humano, mas já vai passar. Então a gente pensa, irmãos, às vezes é um sentimento, será que eu estou pecando? Será? Por que, irmãos? Porque estar no centro da vontade de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Irmãos, desde o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, aonde a gente vai trabalhar, o que a gente vai viajar, aonde a gente for, Cristo precisa estar no centro. E assim, irmãos, que nem a gente fez um momento profético aqui sobre as famílias. Eu sei que tem muitos aqui que queriam que as suas famílias estivessem aqui. Irmãos, enquanto você que está aqui se alimentando não tiver Cristo no centro da sua vida, Cristo não tem como chegar na sua casa. Não tem como, irmãos. Não tem como. Mas vamos ver alguns atributos de Cristo. Queria compartilhar com vocês. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, irmãos, irmãos, ele tem vários atributos, eu separei alguns aqui, irmãos, mas só por esses aqui, irmãos, já vale a gente querer ter ele no centro. Irmãos, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, aleluias! A gente vai ler bastante Bíblia hoje, irmãos. Vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha lá, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Sabe essa inconstância, essa inconsistência que às vezes a gente quer ter nas pessoas? Quando você espera algo, quando você fica ali, não vai acontecer e não acontece porque há inconsistência. Nele não há, ele não muda. Não é maravilhoso isso, irmãos? Ter Jesus no centro da nossa vida se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, está falado, irmãos, porque ele não muda. Ele não muda. Irmãos, o mesmo Cristo que passava e curava, os aleijados saíam andando, os mortos iam ressuscitando, irmãos. É o mesmo Jesus aqui da ETA Boqueirão. Olha que lindo isso, irmãos. Ele não muda. 1 João 4,16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ter Jesus no centro da tua vida, você vai ter o amor constante em você e com você. Naqueles momentos de solidão, naqueles momentos de abandono, naqueles momentos de injustiça, Ele é o amor. Ele não vai derramar o amor, Ele não vai... Não, Ele é o amor. E quando nós temos Jesus no centro da nossa vida, nós temos o amor conosco o tempo todo, irmãos. Não é lindo isso, irmãos? Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Eu sei, irmãos, que Satanás, o inferno, está o tempo todo acusando a gente do que a gente faz. O tempo todo. Tem gente, irmãos, que carrega o peso do pecado por anos, porque Satanás é o acusador. Mas a Bíblia diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele te tirou dessa posse. Um dia você estava sob o domínio das trevas e a palavra de Deus diz que Ele te tira, Ele te resgata do domínio das trevas e te transporta para o reino do seu Filho amado, no qual você tem a salvação, a redenção, e Ele te perdoa de todos os pecados, irmãos. Se colocarmos Jesus no centro da nossa vida, não tem mais acusação. Você crê nisso? João 8:32. E diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade libertará. Ele é a verdade sobre toda a mentira que Satanás lançou sobre você.
Ele é a verdade. Ele é o dono da sabedoria. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a própria paz. Sabe aquela paz que o mundo desconhece? Sabe aquela paz que você tem buscado porque a tua família, o teu ambiente de trabalho está tudo um caos? Sabe aquela paz que você busca ao dormir porque nem sono mais você consegue ter uma noite de sono porque te falta paz? Vou te falar nessa noite, Ele é o dono da paz. Muitos irmãos no ano passado comentaram comigo sobre a questão da falta de tempo. Você sabia que muitos hoje não está com a sensação de que o ano passado, quando a gente viu, meu Deus, já estava dezembro, mas ontem era janeiro. Não foi? 2024 não passou assim, irmãos? E parece que o tempo está ficando escasso. Quando você acorda, quando você já vê, já é 5, 6 horas da tarde. E muitas vezes você não está tendo tempo. A maior reclamação tua é: eu quero tempo. Ah, Jesus, coloca mais 2 horinhas nas minhas 24 horas do meu dia. Mais 2 horinhas, Jesus. 2 horinhas vai fazer diferença. Quero te dizer uma coisa. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo, irmãos. Se você colocar Ele no centro da sua vida, Ele vai fazer o teu dia render, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do tempo. Ele não quer que você deixe de trabalhar, que você, vou parar de trabalhar, vou ficar o dia inteiro em casa para eu ter tempo, irmãos. Que mentira do Satanás. Em casa a gente não tem tempo, irmãos. Né, irmãos? A gente está em casa, irmãos. Esses dias eu falei, meu Deus do céu. Desde a hora que eu levantei até a hora do final da tarde, eu falei, misericórdia. Parei 15 minutos para comer, irmãos. Por quê? Porque está escasso. Em qualquer situação está escasso, irmãos. Em casa, no trabalho, você vai na... Irmãos, você já parou para analisar quando às vezes você para e está conversando com alguém, assim, vou tomar um café com a pastora Val. O tempo voa. Né, irmãos? Está escasso o tempo, irmãos. Mas Ele é o dono do tempo. O capítulo que a gente leu diz que Ele é o Pai da eternidade, irmãos. Ele é o dono do tempo, irmãos. Se o teu problema está sendo o tempo, coloca Ele no centro da tua vida, que Ele vai te proporcionar tempo, irmãos. Ele pode reverter, Ele pode mudar a tua escala. Irmãos, quantos testemunhos que a gente tem? Bispa do céu, eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Não tinha tempo, chegava em casa arrebentado, tinha que dar atenção para a família, só queria saber de comer e dormir. Coloque Ele no centro de tudo. Que Ele vai dar um jeito de reverter e você trabalhar das 8 às 5. Das 8 às 4, irmãos. Irmãos, eu sei, sabe por que eu falo com propriedade? Porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Mas Ele precisa estar no centro. Irmãos, Ele é imutável. Ele não muda. As pessoas mudam, irmãos. Hoje, às vezes, aquele que te abraça, amanhã vai te dar as costas. As pessoas mudam. As pessoas são inconstantes, Fran. As pessoas são inconstantes, mas Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo na eternidade, João. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus que abriu o mar em favor do seu povo. O mesmo Deus que entrou lá na fornalha ardente, irmãos. É o mesmo Deus de hoje. Hoje a tua fornalha pode ser o teu trabalho, não é? A pressão que você vive. Eu sei que a gente vive pressionado hoje, irmãos. Mas você pode ter certeza que na tua fornalha hoje, na realidade que você está vivendo hoje, Ele está com você. E assim como Ele, com aqueles rapazes, que eles saíram da fornalha, irmãos, a Bíblia diz que os soldados que jogaram eles na fornalha, que não chegaram nem perto, foram consumidos pelo fogo. A Bíblia diz que nem cheiro, irmãos... Sabe nós, esposas, né? Os esposos também ajudam, eu sei que. Mas sabe quando você vai estender a roupa? E tem um abençoado e faz uma fogueira.
Né, irmão? Só eu que fico. Aí você vai recolher a roupa, em vez de estar cheirando amaciante, tá cheirando fumaça. Ai, que delícia, né, Fran? Pega cheiro, irmãos. A Bíblia diz que aqueles rapazes nem cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. Então, irmãos, Deus não muda. Ele é imutável. Coloque Ele no centro da sua vida. Ele é o próprio amor. Ai, irmãos, eu sempre ouvi falar que a gente entende o amor de Deus depois que a gente tem um filho. É um amor que dói, irmãos. E Ele é o próprio amor. E Ele ama você acima de tudo. Ele cuida de você acima de tudo. Irmãos, eu penso que amor é a gente colocar no grande, mas é também colocar no pequeno. Eu sempre falo que gestos de amor, mimosinhos. Eu gosto de demonstrar amor pelas pessoas, irmãos. Eu gosto de abraçar, de dar um cheiro no pescoço. Quem não gosta disso aqui, irmãos, eu tenho uma dó, tá lascado. Porque eu não vou deixar de fazer. Porque eu amo, irmãos. Irmãos, a Andréia, quando chegou aqui na igreja, irmãos. Né, Andréia? Eu abraçava ela e fazia assim, ó. Aí eu comecei a agarrar ela assim, ó, até hoje. Ela tenta sair, eu falo, para. Curta o meu abraço. Se não é com abraço, é com chocolatinho. Eu gosto, irmãos. Eu gosto. Você imagine Deus, irmãos. Deus, Ele ama demonstrar o amor dEle por vocês. Você já teve uma situação no dia que você se sentiu amado por Deus? Nossa, Deus me ama. Nossa, Deus me ama. Nossa, como de você se sentir acolhido. Irmãos, já aconteceu. E às vezes eu estava assim triste, um dia mal. E Deus usar uma pessoa para falar uma palavra para mim. Ou vir me dar um abraço. E eu senti que é algo realmente Deus falando assim, ó, eu te amo. Você consegue sentir a demonstração de amor de Deus muitas vezes? Eu olho para o amor, eu sinto o amor de Deus quando eu olho para o Léo, muitas vezes. Eu sinto o amor de Deus com o bispão comigo. Né, amor? Irmãos, você é amado. E quando a gente coloca Ele no centro da nossa vida, esse amor, ele é constante. Esse amor é constante. A gente consegue compreender, a gente consegue enxergar o amor de Deus. Irmãos, nele nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Nele nós temos todas as verdades sobre as mentiras que o diabo lançou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Qual mentira que o diabo já lançou sobre você? Que você não ia dar certo, que você é um fracassado, que você não vai conseguir. Ah, você não é capaz. Você não é capaz. Nem adianta insistir. É ou não é? Quantas vezes a gente já escutou isso? Irmãos, Ele é a verdade sobre a tua vida. Se Ele disser que você vai, é porque você vai conseguir. Nele nós somos muito mais do que vencedores. Se Ele falou que você pode, é porque você pode, irmãos. Irmãos, eu estava conversando esses dias com o bispo. Eu, por muitos anos da minha vida, eu acreditei nas mentiras de Satanás. Eu acreditei que eu não era capaz de fazer muita coisa. Tanto, irmãos, que eu nunca fiz uma faculdade, né? Eu sou graduada em teologia, mas assim, sempre quis fazer, só que eu fiz IAD, eu sempre quis fazer uma faculdade presencial, estudar, ir para aula, fazer prova, sabe? Fazer trabalho, irmãos, e eu sempre fugia disso, porque na minha cabeça eu não ia conseguir.
Por quê? Porque eu já compartilhei com vocês aqui, né? Eu tenho um déficit. Eu tenho 3 anos de atraso na minha memória, na minha cabeça. Por um problema que eu tive quando eu era criança. E isso nos estudos, irmãos, né? Eu sempre tive muita dificuldade em com número, então, irmãos, né? Vocês já presenciaram aqui, né? Algumas situações que eu não consigo, né? Hoje, graças a Deus, nós temos acesso à calculadora. Glória a Deus, né, irmãos? Pelas calculadoras. Mas assim, conta de cabeça, irmãos, eu sei 1 mais 1. Se você falar 1 mais 1, 2. Essa, ó. 2 mais 2, 4. Ó, agora partindo aí, irmãos. Eu já tenho que usar os dedinhos. Mas tudo bem com isso, irmãos. Tudo bem, hoje eu sou sarada. Mas por muitos anos eu pus na minha cabeça, eu não sou capaz de fazer uma faculdade. E assim, irmãos, por exemplo, para eu ler um livro, para eu entender o que o livro está falando, eu preciso ler ele, 2 vezes ou 3. Porque a minha cabeça não... Então é uma dificuldade um pouquinho difícil, assim. E o ano passado, irmãos, eu comecei a fazer um curso, fiz um ano de curso, irmãos, eu consegui terminar, cara. Li 3 livros, irmãos, grosso. E para mim, irmãos, eu acabei o ano, eu me superei. E eu falei pro bispo, esse ano eu quero fazer uma faculdade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando colocamos Ele no centro de tudo, as mentiras de Satanás perdem as forças e caem por terra. Um dia Satanás disse, você não é capaz. Mas Jesus falou, não, você é. Você é capaz. E eu sou, sabe por quê, irmãos? Porque é Ele que é a minha força, é Ele que é o meu esconderijo, Ele é toda a sabedoria. Tudo que faltar em mim, irmãos, é Ele que vai suprir. Ou seja, Ele vai suprir tudo. Tá tudo bem, irmãos. Eu sou feliz por isso, irmãos. Eu tenho dificuldade nisso, mas Ele me fez assim. Qual que é a mentira que Satanás lançou sobre a tua vida? Que a tua família não vai dar certo? Que o teu casamento não vai dar certo? Que você vai fracassar no seu serviço? Qual que é a mentira, irmãos? O diabo, irmãos, ele é perito em lançar mentiras. Mas Jesus, ele é a verdade. E onde há a verdade, a mentira precisa sair. Irmãos, pare de achar que você tem que caminhar sozinho. Pare de achar que você tem o controle de tudo. Pare. Irmãos, tem pessoas que dão passos muito grandes sem colocar Jesus no centro. E eu vou falar uma coisa assim, com muito temor. A probabilidade de você dar errado é de 99,9%. Mas, bispa, tem tudo para dar certo. Mas se Jesus não estiver no centro, não vai. E eu digo isso, irmãos, em coisas pequenas, em coisas grandes. Eu digo isso, irmãos, tem pessoas que querem casar, que querem, nossa, preciso casar, preciso formar uma família, e não coloca Jesus no centro. Depois que casa, a vida vira um inferno. Por quê? Porque não consultou, não colocou Jesus no centro, aonde ele tinha que estar. Irmãos, Jesus precisa estar no centro das suas decisões. Você quer abrir um negócio? Coloque Jesus no centro. Você quer trocar de emprego? Coloque Jesus no centro. Consulte Ele, pergunte Ele, irmãos. Colocar Jesus no centro é dependência, é você depender. E se Ele falar não, você vai entender que é não. Não vai ficar insistindo. Problema, irmãos, que muitas vezes Deus fala não. Não é para você ir. Não é para você fazer. E o que a gente faz? Tem que buscar mais a Deus. Satanás está se levantando. Aí você faz a tua vontade, irmãos. Irmãos, o que deixa às vezes eu e o bispão mais bravo é a pessoa vir falar pra gente, pastor Aval, assim, ó: bispo, eu orei para Deus e Deus falou comigo que é para eu fazer.
Daí a pessoa vai e faz. Daí o que acontece? Dá errado. Daí a pessoa desiste. Daí a pessoa, sabe, o negócio fecha, desiste. Tá, mas Deus não falou que era para fazer? Não tem resposta, Renato. Por quê? Porque não colocou Cristo no centro. Não dependeu dele. Não depende dele. 2025, você precisa estar totalmente inclinado a fazer, a viver a vontade de Deus para a tua vida, seja ela o que for. Seja ela o que for. E eu te pergunto, você está disposto? Você está disposto a colocar Jesus, Cristo, centro na sua vida? Independente da área, irmãos. Seja na área emocional, seja na área financeira, seja o que for, seja nos sonhos, nas conquistas, não sei, irmãos, mas você está disposto a colocar Cristo no centro e viver o que Ele quer e não o que você quer? Quando entendermos que não é sobre nós, mas é sim sobre Ele, irmãos. Lá em Atos diz que por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Quando entendemos, irmãos, que tudo é por Ele, tudo é para Ele. O meu abrir dos olhos é para Ele, o meu levantar da cama é para Ele, por Ele. É viver essa dependência, irmãos. E para a gente fechar, eu queria ler mais um versículo com vocês. Apocalipse 1:18. Se até agora você estava com um pouquinho de dúvida sobre Cristo ser o centro da sua vida, vamos ler capítulo 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você colocar Cristo no centro da tua vida, irmãos, Ele tem a chave do inferno. Sabe, todo aquele plano que Satanás arquitetou contra a tua vida, vai ser destruído. Porque Ele tem, irmãos, a chave do inferno nas suas mãos. Se Satanás planejou a sua morte, ele tem a chave da morte em suas mãos. Entenda isso. Então pare de querer viver uma vida que não está de acordo com a vontade de Deus. Pare de viver uma vida no qual que Jesus não é o centro e você é o centro. Irmão, a gente é falho, a gente é pequeno, irmãos. Como a gente é falho, como a gente é limitado, irmãos. Nós somos muito limitados. Irmãos, a gente é tão limitado que se a gente come um negócio e dá ruim, irmãos, a gente fica dias na cama. Não dá intoxicação alimentar? Não dá? A gente é tão limitado que você pega uma chuvinha, um friozinho, no outro dia você está com febre, está queimando em febre, está doente, porque você é limitado, mas o nosso Deus não. Então coloque Ele no centro, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele que tem a chave da morte e do inferno. Ele é o dono da verdade, Ele é o dono da paz, Ele é o próprio amor. Coloque Cristo no centro da tua vida em nome de Jesus. E Ele pode todas as coisas. Coloque Ele no centro da sua vida. E eu te garanto, irmãos, eu te garanto que o dia que você colocar verdadeiramente Cristo no centro da sua vida, a tua vida vai começar a fazer um novo sentido. Você vai conseguir entender algumas coisas. Algumas coisas vão fazer sentido, outras coisas vão perder o sentido. Porque quando Cristo é o centro das nossas vidas, Ele mostra verdadeiramente quem Ele é e quem nós somos. E quando a gente entende, quando Ele está no centro, irmãos, a gente entende que a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que a gente é.
E daí isso gera mais dependência. Isso gera mais disposição em estar na presença dele, em o servir. Então, irmãos, 2025, Cristo precisa ser e estar no centro da sua vida. Amém, irmãos? Se decisões precisam ser tomadas, coloque Cristo no centro. Eu não sei se tem alguém aqui que está para tomar uma decisão. Eu não sei de se trocar de cidade, trocar de emprego. Eu não sei, irmãos. Mas quero que você coloque Cristo no centro e Ele vai te mostrar a direção para você tomar. E não vai ser errada. Não vai ser aquela coisa que você vai ter que com vergonha falar: bispa, não deu certo. Bispa faliu. Minha empresa faliu. Mas não era a vontade de Deus? Irmãos, Cristo no centro, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o rumo que você precisa tomar.